O hidrogênio verde é produzido a partir de fontes de energia renováveis. Esse processo de produção é considerado verde porque não emite gases de efeito estufa ou outros poluentes nocivos durante a produção. O hidrogênio verde tem várias aplicações, incluindo o uso como combustível para veículos, geração de energia em usinas e como matéria-prima para produtos químicos e outros materiais. Com a crescente demanda por energias limpas e renováveis, o hidrogênio verde pode desempenhar papel fundamental na redução das emissões de carbono e na promoção de um futuro mais sustentável. No Entre Assuntos de hoje, você vai ficar sabendo mais sobre essa nova energia renovável. Para falar mais sobre hidrogênio verde, eu recebo aqui a Marília Brilhante, CEO da Energo Soluções em Energia. Seja muito bem-vinda, Marília. Obrigada. Vamos iniciar pelo começo, né? Certo. O que é o hidrogênio verde? Qual a principal diferença do hidrogênio tradicional? Pronto. Então, o hidrogênio tradicional, ele é o hidrogênio cinza. E ele é o hidrogênio cinza porque a produção dele, a geração dele não vem a partir de energia limpa. O processo é o mesmo. Vai passar por eletrólise da água, você tem água pura, passa por aquele processo de eletrólise e depois ele sai como hidrogênio, você escolhe a finalização dele. Se ele vai virar uma amônia, para virar um fertilizante, se ele vai virar energia, se ele vai ficar armazenado para outros fins, se for da indústria química, para hidrogenação, enfim, como a gente vai, os fins que ele tem direito. A diferença está no início do processo. No início do processo, eu tenho a energia limpa ou não, ou a energia térmica, por exemplo. Então, se eu tenho fontes de energia limpa, principalmente eólica e solar, eu tenho o hidrogênio verde. Se eu tenho fontes térmicas, eu tenho o hidrogênio cinza. Em resumo, é isso. Por que, Marília, que o Ceará, então, é tão visado e está sempre aí em primeiro plano quando se fala em hidrogênio verde? Pronto. Um dos pontos é a gente tem sol em abundância e a gente tem vento em abundância. O Ceará ele é um dos melhores estados para as duas fontes de energia, que são fontes que, inclusive, se complementam. Então, quando eu estou com sol, eu estou com menos vento. Quando eu estou com mais vento, eu estou com menos sol. São fontes que acabam criando uma constância, uma estabilidade ali no complemento delas duas. E o Ceará ele é riquíssimo nas duas opções. E a gente tem, tanto que nós temos grandes usinas, a gente não está em primeiro lugar, digamos assim, na geração de energia limpa do país por questões de incentivo e por questões mesmo de conexão. A gente tem outros estados, por exemplo, na Solar, a gente teve Minas, despontou muito antes no desconto do ICMS, então isso fez Minas tomar muito à frente. A Bahia ela apareceu muito, Pernambuco, com relação à eólica nos últimos anos, mas tudo começou no Ceará, os primeiros parques eólicos foram instalados no Ceará e a gente tem um mar imenso, a gente tem um litoral incrível e isso nos permite também o quê? A água de dessalinização, porque como eu falei, a eletrólise vem a partir da eletrólise do hidrogênio, para chegar no hidrogênio eu preciso tirar da água. E aí eu preciso de muita água. Aí você me vem com mais o Ceará tem escassez de água. Tem escassez de água potável. Mas isso não significa que se eu dessalinizar, eu não vou ter a água pura que eu preciso. E aí a gente tem o Porto do Pecém, com toda a estrutura, com todas as parcerias que o Porto tem. E a gente tem a localização geográfica do estado, que está muito perto da Europa. Então, tudo isso colabora para que o Ceará seja o maior gerador, digamos assim, produtor, né, de hidrogênio verde. E o que é que falta para startar de vez tudo isso, Marília? Olha, sinceramente, o problema não é investimento. A gente tem investidores interessados, todas as semanas a gente recebe contatos de pessoas querendo entender sobre hidrogênio, como é que faz, como é que entra.
O nosso maior problema é, de fato, a conexão. Não só o Ceará, mas o Brasil inteiro tem um problema de conexão, tem um problema de como... E agora a gente está com um problema de conexão nas duas frentes. Antes a gente tinha um problema de conectar a geração, a energia limpa. Mas agora, até para a carga, a gente está com um problema de conexão. E aí, como o Ceará é esse lugar maravilhoso, a gente tem outras concorrências. A gente está vendo aí todos os data centers querendo chegar. Data center é carga, assim como o hidrogênio verde. Então, as usinas de hidrogênio, elas concorrem pela carga com os data centers e todos dois querem o quê? Conectar com energia limpa. Então, eu tenho geração faltando, porque eu não tenho conexão, e eu não consigo conectar nem a carga. Então, o nosso problema hoje é conexão. Está todo mundo falando de hidrogênio, todo mundo falando de offshore, todo mundo falando da questão da energia limpa, mas ninguém está falando da questão da conexão. E a gente já está vendo problemas acontecendo nos parques que já estão implantados. E uma curiosidade, né? Por hidrogênio ele ser verde, segundo a legislação, eu não vou poder usar um parque eólico que já existe. Tem que ser um que conecta um novo. Então, se ele já existe, ele é azul, mas ele não é o verde. Então, o que acontece? Os parques novos, eles estão passando... Os parques antigos, desculpa, eles estão passando por um problema que é o curtailment, que eles estão tendo o quê? Que cortar a geração deles, porque o sistema não está suportando. Aliás, não só os parques eólicos, os solares também, mas os eólicos em maior quantidade. Então, teria que ter uma nova estrutura, de fato, para atender isso. Um reforço. Não é nenhuma nova estrutura, é um reforço na estrutura, com criação de novas linhas, ampliação de novas linhas. Mas que seriam aí, no caso, exclusivas. Seria o ideal. Seria o ideal. A gente está falando de muita necessidade de linha para conectar geradores de energia e a gente está falando de muita necessidade para carga também. Porque hoje, quando a gente pensa no que está prometido, certo? De hidrogênio e de data centers para 2030, 2032, a gente está falando que se a gente parasse São Paulo hoje e a gente conectar toda essa carga de data centers e hidrogênio, o Ceará vai ter a mesma carga de São Paulo. Nossa. Entendeu? E a gente está falando do começo. Então, por isso que é tão fácil dizer que, assim, o Ceará ele tem total capacidade de ser o maior estado brasileiro em alguns anos. A gente tem capacidade, eu gosto de falar isso, porque eu acho que traz as pessoas para a realidade, mas a gente tem capacidade de ser como se fosse Dubai. O Ceará ele pode ser um estado muito rico, porque a gente tem esse vento, a gente tem esse sol, a gente tem esse mar. As condições ideais, As condições ideais. Você falou, já entrou um pouco nas vantagens, mas eu queria especificar melhor isso, né? As vantagens, né, de se utilizar um hidrogênio verde, no caso, deixando o cinza aí um pouquinho de lado. Quais são essas vantagens e como que isso vai mudar e impactar na realidade das pessoas? Pronto. A principal vantagem do ponto de vista climático é a descarbonização. A gente está falando de diversas indústrias. A gente não está falando só da energia. A gente está falando do transporte, a gente está falando da construção civil, a gente está falando da indústria de alimentos, a gente está falando de tudo que utiliza hidrogênio e que hoje usa a partir de fontes térmicas. Então, se a gente muda tudo isso para uma fonte limpa, a gente está falando de descarbonizar em grande escala. E isso diminui o impacto absurdo. Exatamente. Isso diminui o impacto em níveis que a gente precisa correr atrás também. A gente está vendo as loucuras ambientais que estão acontecendo aqui, no Brasil, no mundo. Tipo, toda hora você vê uma coisa, tipo, onde era para estar um sol, tá uma chuva horrível e do nada está tendo uma enchente e está tendo um caos. Isso tudo são as questões climáticas, são as alterações que a gente ainda não consegue lidar. Então, o impacto principal é realmente do ponto de vista de descarbonizar. E aí, com isso, vem toda a questão de fazer, de fato, a transição energética.
A gente está num processo de transição, ele é um processo mundial, não é uma coisa, o Brasil está em transição e a Europa já fez essa transição, não. É mundial, todo mundo está nesse processo de transição. Nós estamos, antes se a gente podia dizer, o Brasil é atrasado em 30 anos nisso daqui. Quando surgiram as primeiras eólicas aqui, já tinha 30, 40 anos que tinha na Europa. Então, tipo, hoje não. A gente não está falando de um atraso real. É tipo 3, 4 anos de diferença, a gente não pode chamar de atraso. Sim. Entendeu? E a gente continua sendo um país subdesenvolvido. Então, a gente tem uma questão de desenvolvimento da nossa economia. É uma forma do Brasil, do ponto de vista econômico, também crescer. É um crescimento mais caro, porque a transição energética, a energia limpa, ela é mais cara, Sim. de fato. Então, assim, é um crescimento mais caro, portanto, um crescimento um pouco mais lento. Porém, tem países que não têm a condição de chegar nesse crescimento. Porque não tem o básico, que é a condição ali climática. Né? A matéria-prima para se fazer isso. Não tem o vento, não tem o sol, não tem o mar. Como é que chega? São elementos que você não pode adquirir. Ou você tem ou você não tem. Exatamente. E aí é onde está o grande pulo, digamos assim, do hidrogênio verde. É tipo, o hidrogênio verde, ele tanto vai ser usado para o mercado interno, para essa questão da construção civil, dos fertilizantes, do transporte, né, do combustível, quanto ele vai ser usado para o mercado externo. Ele vai ser transportado do Brasil para a Europa, porque lá eles não vão conseguir gerar tanto gás assim. Então, a gente tem um cliente principal, além do nosso mercado, tudo que o nosso mercado necessita, a gente vai estar ali vendendo o carbono, vendendo os créditos, vendendo o hidrogênio e descarbonizando o resto do mundo, ajudando também. Então, a gente tem que, inclusive, não entrar naquela pilha de que o Brasil tá sendo celeiro, entendeu? A gente não está sendo celeiro, a gente está sendo solução. O hidrogênio, ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa extremamente positiva. Então, a gente não só sai dessa questão do impacto ambiental absurdo, né, que vai ter, como também do impacto direto na economia e no mercado de uma forma geral, Exatamente. Inclusive local, geração de emprego, até porque para tudo isso girar e rodar, você precisa de... Geração de emprego, geração de renda. A gente já vê as universidades com mestrados em hidrogênio, com doutorados em hidrogênio, coisas que há 5 anos atrás não tinha. Então, todo o mercado da educação está se preparando para isso, está se preparando para criar profissionais voltados para o hidrogênio verde, para a energia limpa. Eu sou engenheira de energias renováveis e em 2011, quando eu estava na faculdade, a gente não falava de hidrogênio verde. Sim. Então, é uma coisa que está ali muito rápido, que está correndo muito e a gente está correndo atrás. Então, isso já está dando fruto, porque você tem profissionais já se formando especialistas nisso. Você tem uma cadeia de empregos, a quantidade de técnicos, o tanto que a própria indústria química, porque hidrogênio é uma indústria química, o hidrogênio por si só. Sim. Então, o tanto que a indústria química não vai crescer junto. Então, a gente está falando de, por exemplo, trazendo para o Ceará um estado que é pobre em indústria, ficar riquíssimo. É uma mudança completa de realidade. Exatamente. Marília, como é que você enxerga hoje, então, a própria concepção das pessoas, a própria o interesse por esse assunto, porque é algo complexo no que se diz respeito à infraestrutura, ao conhecimento técnico específico, mas pelo que a gente já conversou até agora, a gente observa que os impactos e a influência do hidrogênio verde na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo é enorme, né? A começar pela questão climática e ambiental, até a questão econômica. Então, assim, as pessoas precisam entender que quando se fala sobre hidrogênio verde, não se fala sobre algo, nossa, o que é isso? Se fala sobre vida real. Isso, é exatamente isso. As pessoas elas têm que parar de ver como um bicho de 7 cabeças e trazer para dentro de casa.
a gente tem alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento tentando levar para o pequeno agricultor, por exemplo, fazer dentro da agricultura daquele cara que não tem dinheiro, que não tem um desenvolvimento, que não consegue chegar lá, por exemplo, para ele ser um produtor de fertilizante verde, a partir do hidrogênio verde. E ele usar aquele fertilizante verde tanto na plantação dele, quanto ele usar vender para outras pessoas. Então, a gente está falando do pequeno agricultor. Eu não estou falando de uma indústria gigantesca. Eu estou falando que, Marília, já é viável economicamente? Não, precisa de ajuda. Para o pequeno agricultor, precisa de incentivo do governo. Mas, assim, quando a energia solar chegou, a gente falava de um payback de 10 anos. Hoje, a gente tem um payback de 3, 2, dependendo de como é o modelo. O uso está bem mais democrático. Exatamente. Qualquer pessoa pode ir lá, já financiamentos, né? Enfim. Infinitos, tá entendendo? Então, assim, o que é que impede do hidrogênio virar a mesma coisa? Acontecer a mesma coisa. Entendeu? Esse exemplo que você deu é bem prático e eu acho que fica bem acessível para que as pessoas possam compreender. Essa comparação com a energia solar é fantástica, porque há bem pouco tempo, para você ter uma placa em casa, num lugar que fosse viável, você tinha que fazer um projeto, um financiamento. Hoje, até no cartão, você consegue fazer. Você vai em algumas lojas e tem lá as placas disponíveis para você comprar. Adendo sou engenheira, acho importante que tenha um projeto, que tenha uma RT, que tenha um cuidado com aquilo, porque depois tem gente aí morrendo, porque o telhado caiu, porque coisas aconteceram, mas assim... Nível de acesso, né? Exato, mas do ponto de vista de acesso está muito mais simples. Que é o que pode acontecer futuramente com o hidrogênio. Exatamente, você tem o hidrogênio, ele é como a energia solar. Ele é modular. Então, eu posso ter módulos gigantescos, mas eu posso ter módulos menores. Por quê? Porque eu tenho hidrogênio nas fábricas de margarina. Elas usam hidrogênio. Toda a margarina é feita a partir de hidrogenação. Eu ia te pedir justamente para citar alguns exemplos práticos desse uso, né? Para que as pessoas possam realmente ter essa familiaridade e se conectar com esse uso. Pronto, uma fábrica de margarina. E aí você tem fábrica de margarina de diversos portes. Então, eu tenho uma fábrica menor, eu tenho uma fábrica maior, tudo varia. O hidrogênio, logicamente, que nessa escala de exportar para a Europa vão ser indústrias gigantescas. Mas quando eu estou falando do pequeno agricultor que vai gerar ali o seu fertilizante, usar na sua agricultura e poder vender para o vizinho que ainda não tem, eu estou falando de uma escala pequena. Pequena e possível. E possível. É um assunto realmente fascinante que traz assim muitas nuances, mas que a gente está lidando hoje, principalmente, com uma questão fundamental, que é o tempo. Né? Isso. A gente precisa, você fala que hoje, qualquer negócio que você vai pensar, a primeira coisa que você pensa, investimento, investidor, quem vai pagar por isso? Né? Nesse caso, os investidores já existem e a gente precisa organizar a casa, digamos assim, né? Como é que você enxerga esse tempo? O que é que você acha que precisa ser acelerado? Como você vislumbra esse cronograma? Quando tudo isso, de fato, pode se tornar realidade? Então, uma pergunta perspicaz. O que acontece? A gente está falando de... Há muito tempo a gente fala de que as primeiras usinas a gente quer lançar em 2030, tá os primeiros módulos, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, dentro da Energo, a gente tem uma quantidade razoável de projetos em desenvolvimento, se somar tudo dá em torno de 5 GB. Para 2030, a gente não espera os 5 GB. Para 2030, a gente espera 200 MB. E isso vai crescendo. Não que 200 MB seja pouca coisa. Para quem não entende tanto assim, de energia, pode não entender, mensurar a dimensão. Mas se a gente trouxer para a nossa residência, quando a gente olha na conta, a gente está falando de quilo. O mega é vezes 1000. Então, a gente está falando de tudo aquilo vezes 1000. Então, isso é o que eu vou estar gerando, vou estar produzindo de hidrogênio
em 2030. E aí, quando a gente vai para o giga, a gente está fazendo vezes 10 a sexta. Nossa. Então, vai aumentando ali o tamanho da coisa, né? E o nosso ponto é, hoje, se eu quiser conectar os 200 mega, eu não consigo. Então, a gente precisa realmente correr atrás de resolver os problemas de conexão. Toda a regulamentação, toda a legislação tem que estar toda muito amarradinha, porque a gente também não pode fazer esse dinheiro ficar parado. E o que acontece é assim, qualquer investidor, o nome já diz, ele é investidor. Então, ele está visando o hidrogênio, tá? Mas se ele vê que aquilo ali vai demorar 10 anos, ele vai colocar o dinheiro dele em uma coisa que vai demorar 5. Isso. Então, eu não posso correr o risco de perder esses investidores porque eu não tenho onde essa usina conectar. Isso é um problema a nível realmente brasileiro. Eu preciso que os políticos se juntem, principalmente assim, aí eu venho para cadeia nordestina. Eu venho para, todos os políticos nordestinos, eles têm que se juntar, têm que unir força, porque é o Nordeste que alavanca com o hidrogênio. Sim, por conta das condições que a gente já citou anteriormente. Por conta das condições, exatamente. E aí, assim, o Ceará está mais à frente porque a gente tem um hub preparado, a gente tem um porto estruturado. Mas todos os outros estados cearenses que têm vento, que têm mar e que têm sol, estados cearenses, estados nordestinos, que têm vento mais sol, têm condição de ser um excelente produtor de hidrogênio. E todo mundo vai ficar para trás se essa legislação e se essa conexão não for resolvida e se continuar sempre sendo valorizado o Sul e o Sudeste frente ao Nordeste e às necessidades nordestinas. Até porque nesse aspecto, nós temos bem mais condições que eles. Exatamente. A gente está falando, se a gente sair do hidrogênio e for para a eólica offshore, que inclusive é uma das fontes que mais se fala, que sem ela não existe o hidrogênio verde, justamente por essa questão da conexão. Sim. E aí a gente fala de um mar inteiro para você colocar torres e que não atrapalham as pessoas, que é o problema que vê nas eólicas hoje em dia, né? Tem várias questões que são analisadas dentro da eólica onshore, mas assim, dentro da offshore, a gente tem esse mar inteiro pela frente para desbravar e a gente cai no mesmo problema de conexão. Então, eu tenho o problema de conexão, como eu falei, para carga, eu tenho o problema de conexão para geração e eu não tenho conexão, eu não tenho uma usina offshore em São Paulo. Eu não tenho uma usina offshore no Rio. Eu vou ter usina offshore, se vocês verem o mapa do IBAMA, onde os investidores querem, é o Nordeste e algumas no Rio Grande do Sul. Então, assim, não deveria estar tendo essa discussão. Sim. É óbvio que o investimento precisa ser feito nessas regiões. Exatamente. O investimento precisa acontecer, o governo federal precisa acordar. Não é uma questão política de qual é o momento do governo, mas é uma questão de que em todos os governos isso vem sendo ignorado. Entendi. Então, isso precisa mudar com urgência, porque senão o Brasil vai ficar para trás. E a gente está falando do país que tem a possibilidade de ser o maior produtor de hidrogênio verde do mundo até 2050. Você sente que de uma certa forma, há um avanço nesse diálogo? A gente observa politicamente, né? A gente vê movimentações políticas nesse sentido de pressão. Você considera que tem algum avanço e que tem alguma resposta concreta? Como é que vocês acompanham, né? Enquanto inseridos nesse mercado, como é que vocês acompanham essa discussão? O avanço está acontecendo. Em passos mais lentos do que a gente gostaria, mas está acontecendo. O offshore ele foi regulamentado, o hidrogênio também, né? Todas as leis elas estão caminhando nesse processo. Agora a questão é o que é que vem junto dessas leis. E aí a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás.
nesse processo. Então, por isso está mais lento do que a gente gostaria. Mas, assim, eu realmente acredito que a gente vai conseguir ser um grande produtor de hidrogênio, que a gente vai conseguir instalar as usinas de hidrogênio, que a gente vai instalar os data centers, que a gente vai instalar as eólicas offshore. Agora, a questão é quanto tempo a gente vai levar para isso e quanto de dinheiro a gente vai ter perdido como nação nesse processo. Entendeu? Então, esse é o ponto-chave. Será que se a gente não tivesse correndo atrás de fazer todas essa infraestrutura de transmissão e de conexão, se o dinheiro tivesse investido nesse lado da energia, será que a gente não ia ter um retorno financeiro, econômico e vindo do mercado externo, sem ser um esforço de governo para fazer gerar a economia do país de uma forma muito mais fácil e de uma forma muito mais rápida? Certamente. Então, esse é o ponto. E aí entra de novo, o que é que impede que essas conexões estejam sendo feitas? Por que que o investimento não está sendo feito nessa área? Por que que o investimento está sendo feito em área térmica? Quando a gente está falando de uma necessidade mundial de descarbonização. E eu entendo que a energia térmica ela é uma energia estável, a gente precisa dela. Eu não estou dizendo que o Brasil pode ficar totalmente independente das térmicas. Mas eu não concordo com reduzir o investimento em energia limpa para aumentar em térmica. Eu acho que eles têm que estar, pelo menos, equiparados. E, puxando a sardinha para o meu lado, ele teria que estar acima. Para mim é isso. Marília, deixa eu só te pedir para a gente fazer, ainda dentro dessa questão do tempo, que a gente está falando que é bem importante, a gente falou também do que tudo isso vai trazer futuramente, de benefícios, né? Inclusive para pessoas comuns, para mim, para você, para quem vive nesse planeta. Como eu posso me preparar enquanto esse meio campo não é desenrolado, enquanto esses investimentos e essa estrutura não se desenrola? Como eu posso me preparar para esse futuro dentro do hidrogênio verde? Se eu viso uma oportunidade, eu sendo pequena, eu sendo médio, eu sendo grande, enquanto esse processo se desenrola, como eu posso pensar no meu papel, ou se eu penso em ganhar algo com isso, ou se eu penso em investir, ou me preparar, ou se eu quero entrar nesse mercado, como eu posso aproveitar esse tempo para me preparar para isso? Pronto. Você pode ser um gerador de energia, e aí você pode ter usinas de energia solar, por exemplo, que aí, como eu falei, assim como o hidrogênio ela é modular, então você pode ir crescendo aquela energia e você vai vender aquela energia para uma usina, né? Você pode vender a energia para uma usina de pequeno porte de hidrogênio, dependendo do tamanho que for a sua usina. Então, tem esse lado. A gente também está falando de um mercado novo surgindo, que eu não citei aqui, mas tem o mercado de armazenamento de energia. É um mercado que, se você, como um pequeno empresário, você se vê como um pequeno empresário, é uma área que você pode investir, porque quando a gente está falando de armazenamento de energia, a gente está falando de, sabe, os geradores a diesel? Sim. A gente está falando de tirar aqueles geradores e ter bancos de bateria movidos a partir de energia limpa. Nossa. Então, em algum tempo, vai fazer sentido você contratar para a sua festa um gerador a partir de energia limpa. Exatamente. Fantástico. Ao invés de ser um gerador a diesel. Então, o mercado da transição energética, ele é um mercado imenso. As pessoas não conseguem entender e mensurar no dia a dia, porque as pessoas não entendem de energia. E esse é um ponto crítico no nosso país. Sim. A gente não fala de energia nas escolas. O que se fala é muito pouco. É verdade.
A gente não fala de energia nas faculdades. E tem um ponto que é super importante, que eu acho que vale a gente ressaltar, porque tudo que mexe com o bolso mexe muito com todo mundo, né? E quando o exemplo maior é a própria energia, que a energia solar. A gente vê uma economia absurda em geração de energia comum. E com relação à perspectiva do uso da energia do hidrogênio verde aí, essa perspectiva também é real? A gente pode ter redução de custos também com isso? Com certeza. É tipo, todo mundo vai dizer agora, mas o hidrogênio é mais caro do que a energia solar. Lógico, ele vai passar por um processo. Agora, a questão é assim, a estabilidade dele. A energia solar, eu vou ter ela durante o dia, né? Aí, a gente resolve essa questão ou estando conectado na rede ou com um banco de baterias, onde eu tenho que ter vamos supor, o dobro de placas durante o dia para ter o que eu consumo e o que sobrar, o que armazena, certo? No hidrogênio, eu gerei aquele hidrogênio, ele pode ser usado como energia. Ali ele vai ser usado como energia, ele é uma energia inteira, contínua. Eu não tenho uma queda. Esse é o ponto do hidrogênio, ele é uma indústria. Então, eu tenho uma produção acontecendo naquela escala que eu programei o tempo inteiro. Eu só tenho que ter a energia limpa que garanta ele estar recebendo aquela energia. Agora, lógico que com o tempo, assim como a solar, assim como a eólica, a biomassa e todas as fontes, a gente vê o quê? A tecnologia vai avançando e vai ficando mais barata. Exato. Então, a gente tem aí o mundo avançando tecnologicamente o tempo inteiro. A gente precisa entender que não está parado, não é uma coisa estacionária. A gente para e fala só da inteligência artificial, mas é tipo, tá, enquanto a inteligência artificial está se desenvolvendo, toda a indústria tecnológica da energia também está se desenvolvendo. Então, ela também está ficando mais barata. É por isso que o payback da solar saiu de 10 anos para 3. Exato. Entendeu? E esse processo é o mesmo processo que vai acontecer com tudo. Então, em 2030, isso só vai ser viável em grande escala. Tudo bem. Mas em 2050, quando o Brasil vai ter a condição de ser o maior produtor de hidrogênio verde do mundo, a gente está falando de uma pequena escala também. Então, a gente está falando de que todo consumidor pode ser um gerador, seja de energia solar, seja de hidrogênio, seja do que for. Nossa, é um mercado fascinante, uma conversa fascinante e abre um leque de possibilidades. A transição energética, ela é ampla. A gente tem uma frente gigantesca de ações, de assuntos para falar. Se a gente para e eu vou entrar em eólica offshore, ou se eu vou falar de solar, ou se eu vou falar de biomassa, de armazenamento, de qualquer tema, eles são temas riquíssimos que vão levar horas de discussão, a gente não vai chegar num ponto final e é muito interessante. E isso é triste de a gente não poder dialogar com qualquer pessoa a respeito. Então, uma das coisas que precisa com certeza mudar e que a gente precisa correr atrás, além do ponto de vista técnico, da conexão para que essas usinas que estão aí para serem instaladas em 2030, elas se tornem reais, do ponto de vista educacional. Sim. E aí eu não falo só da educação universitária, eu falo da educação de base. Eu falo que nas escolas as pessoas precisam entender o que é energia solar, o que é energia eólica, o que é armazenamento. Sabe o que é interessante? Que não é só energia em tudo. O mundo gira e tudo volta para a educação. Sim. Todas as pessoas que eu converso aqui sobre assuntos que demandam esse raciocínio, a gente fala sobre isso, educação financeira, conscientização, enfim, qualquer assunto volta-se para a educação. É por isso que não à toa a educação é a base de tudo, né? Quando você começa lá na base, você vai formando pessoas conscientes e isso muda tudo. Você ver o desenvolvimento do Japão. Se você estudar o tanto que o Japão se desenvolveu em poucos anos por conta da mudança na estrutura educacional deles, você consegue entender o que é que o Brasil pode ser. Total. Então, não justifica, porque o Brasil é um país continental,
Ah, porque... Não, nada se justifica. A gente tem um MEC que controla a educação nacional. Então, cabe ao governo federal, novamente, colocar como pauta importante e necessária a educação energética. Com certeza. Você conseguir, as pessoas conseguirem entender o que de fato elas estão lendo na conta delas de energia era o mínimo. A conta de energia mudou. Aí agora eu não tenho só lá o consumo, ela é dividida em 2 parcelas. As pessoas não sabem o que elas estão pagando naquelas 2 parcelas. É verdade. Então, é tipo... E na hora que coloca a solar e que vem a injeção, aí as pessoas sabem menos ainda, apesar de elas terem colocado a solar delas. Então, é tipo... Isso era uma coisa que era pra gente sair sabendo do colégio. Não era pra ser uma coisa que um engenheiro tem que explicar. Era uma coisa que era pra ser óbvia. Faz parte da vida, né? Do cotidiano. Exatamente, porque a sua conta uso de necessário. energia... Exato, sua conta de energia tá ali. É básico. Entendeu? Então, você tem que entender o mínimo. Então, faz parte da necessidade de uma mudança na base da educação, entender sobre energia, entender sobre o mercado financeiro. Você não entende sobre energia sem entender sobre o mercado financeiro. É verdade. Então, tudo precisa ali estar conectado. Nossa, esse é o ponto. Muito bacana. Eu queria que você deixasse seus contatos, como as pessoas podem achar a empresa, podem tirar dúvidas, deixasse as suas considerações finais, ou a gente vai conversar 2 horas, hein? Porque o assunto rende. Eu falo bem pouquinho. Então, se quiserem falar comigo, podem me procurar no LinkedIn, Marília Brilhante Queiroz. O LinkedIn da Energo também, Energo Soluções em Energia. A gente está sempre respondendo nas nossas redes, somos muito ativos. Estamos iniciando aí um processo de workshops para justamente conscientizar as pessoas. São workshops gratuitos, depois a gente vai transformando esses workshops em e-books para as pessoas terem acesso gratuitamente também. Então, a nossa ideia é, de fato, democratizar a energia. É isso que a gente está buscando. Enfim, estamos disponíveis sempre que precisarem tirar uma dúvida sobre energia, falem com a gente. Temos uma equipe preparada, somos uma empresa de engenheiros, então temos uma equipe preparada para atender às suas necessidades. Eu sei falar aqui um pouquinho, minha equipe se garante muito mais do que eu. Marília, queria demais agradecer. Olha, você é uma pessoa que traz essa energia, né? Obrigada. É muito bacana quando você sente no profissional essa vontade de fazer acontecer, né? E saber que vocês têm também essa posição de ampliar esse conhecimento, democratizar esse conhecimento para além de uma empresa, de um investidor, para a população de uma forma geral, é muito importante esse trabalho de base, de conscientização, que a gente precisa correr atrás, né? Porque precisa ser feito já de forma tardia. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Estamos sempre aqui de portas abertas para recebê-los. Obrigada. A gente fica por aqui. Até a próxima.